gente vai falar de estadiamento tumoral, uma aula que eu vou preparar e deixar lá no YouTube para vocês. Faz parte da terceira aula de imersão. Estou deixando ela lá no YouTube. Todas as nossas aulas ficarão lá disponíveis para vocês no YouTube, no nosso canal lá do Bizu TC. A gente falar de estadiamento tumoral, a gente tem que falar um pouco do exame em si. O pessoal tem um certo receio em relação a como se faz o exame em relação ao estudo dinâmico. Então, se a gente tem lá no pedido um estudo que tem crânio, tórax, abdômen e pélvico, como a gente faz, qual os tempos que a gente usa em relação a esse tipo de indicação que é estadiamento tumoral. Então, muitas das vezes a gente perde algumas fases, mas não por falta de conhecimento ou coisa assim. Às vezes o médico pede para você fazer adicionar, vamos dizer assim, alguma fase entre uma e outra, e você acaba perdendo tempo do seu exame. Então, você tem que estar muito linkado com o teu exame, com o planejamento do teu exame. Então, para a gente falar um pouco disso, a gente vai falar um pouco desse medo que nós temos, do pedido médico, da indicação. A gente tem que entender um pouco desse universo. Então, essa aula vai estar lá no YouTube, como eu falei para vocês, está disponível para vocês lá no nosso canal do Bizu TC no YouTube. Tá? Então, quando o pedido vem, estadiamento tumoral, crânio, tórax, abdômen, pélvico, Deus nos acuda. Tem muita gente que fica, como eu vou fazer, por onde eu vou começar, o que eu tenho que fazer. Então, o planejamento desse exame é muito importante, tá? Para que você pegue as fases ideais desse exame. Então, nós temos que ter um entendimento do seguinte: qual é o posicionamento da enfermagem, qual é o nosso posicionamento em relação ao exame. A enfermagem, a avaliação do paciente, o preparo do paciente, a avaliação do acesso, que a enfermagem vai pegar, se vai ser de grosso calibre ou não, a avaliação do material a ser estudado, a avaliação do acesso, propriamente dito, e a avaliação da marcação do exame. O nosso é quase 3 vezes mais de atenção do que da enfermagem. Fui colocando alguns pontos que eu achei importante em relação à colocação no exame. Deixa eu puxar para cá. Tá? Então, avaliação do paciente também, preparo do paciente, avaliação do acesso venoso, a gente tem que estar ligado, tá? Sempre. Então, avaliação do material, tudo aquilo que a enfermagem faz, nós temos também que estar atento, até na hora de montar todo o protocolo. Então, a nossa avaliação da marcação do exame, avaliação do protocolo, dos parâmetros técnicos, avaliação da anatomia, se é crânio, tórax, abdômen e pélvico. Então, a gente tem que fazer um scout, que pegue toda essa extensão. Avaliação do teste do fluxo que a gente vai usar no paciente, avaliação da quantidade de contraste por peso do paciente e o mais importante que a gente tem que perguntar também é a função renal desse paciente, tá? Avaliar a quantidade de contraste pelo peso, aquisição da extensão do exame, pós-processamento e o resultado desse exame. Com certeza o diagnóstico ficará com o médico, mas o diagnóstico vai depender muito daquilo que a gente apresentar no final para o médico, tá? Então, na maioria das vezes, eu vejo médico reclamando muito, que ficou tardio, que ficou isso, que ficou aquilo, justamente na hora da decisão que nós temos que tomar, a gente avaliar cada situação. Por exemplo, um exame que tem estadiamento tumoral, crânio, tórax, abdômen e pélvico, qual é a fase que eu vou começar sem contraste? Qual é a fase, por onde eu começo as fases com contraste? Quais são os tempos? Quais são as fases? Então, tudo isso tem que estar já dentro do planejamento antes de começar o exame. Então, por exemplo, tem médico que vai pedir algumas
o algo mais que a gente chama. Mas na nossa cabeça, né, o protocolo é fazer a fase 100 do crânio, para esse tipo né, de pedido, né, de indicação. Então, fase sem contraste do crânio. Por enquanto, a gente só está batendo um papo aqui, tá? Para a gente entender quais são as nossas maiores dificuldades. Então, vamos lá. Crânio sem contraste, abdômen superior sem contraste. Alguns médicos podem pedir toda a estrutura sem contraste, porque de repente o paciente não levou exames anteriores, então ele vai avaliar toda a fase sem contraste, sem problema nenhum. Mas a rotina normal é crânio sem contraste, abdômen superior sem contraste. Fase arterial superior, abdômen superior, fase arterial. Fase portal ou venosa, tórax, abdômen e pelve. E a fase tardia, ela pode ser só do fígado superior ou pode ser do fígado e da pelve. Vai depender muito da sua rotina, do teu serviço. Tá? Então, qual a nossa maior dificuldade? O entendimento do uso de contraste, né? Qual o contraste que a gente tem na casa, né? E como a gente vai usar esse tipo de contraste. A maioria das vezes tem médico também que pede fazer contraste oral na rotina dele. Hoje em dia não é tão comum, é só o paciente tomar 3 copos com água só para delinear melhor o estômago ali, tirar, estender um pouco o estômago, para o pâncreas não ficar sobreposto. O gel, paciente que tem história de estadiamento tumoral, ele ou vai começar o tratamento de quimo, ou faz quimo. Então, o acesso desse paciente pode ser um acesso ruim, então tem que estar colado com a enfermagem para ver esse tipo de acesso. Na maioria das vezes, eles pegam com gel 20 ou 22. Tá? O fluxo, o ideal, no mínimo de 2,5 para esse tipo de paciente, porque ele sente muito, ele tem muita fragilidade de acesso. O fluxo entre 2,5 no mínimo e 3,5 dá para você fazer um bom exame, tá? Quantidade de contraste vai depender do peso do paciente, tá? Pode ser de 1 a 2 ml por peso de paciente, dependendo da rotina do seu serviço, tá? Tempo de injeção. Tá? Uma das coisas que a gente tem que entender é o seguinte, na fase de estudo trifásico, tá? Entre uma fase e outra, tá? Se você extrapolar o tempo de uma fase para outra, você estará em outro tempo. Um exemplo. Muitos lugares fazem a fase arterial com 35 segundos. Tá? A fase pancreática, a gente faz ela normalmente com 45 segundos. Então, se você tem uma aquisição que ele vai levar 10 segundos de aquisição, e você faz com 35, você praticamente já vai estar entrando na fase pancreática. Beleza. Em alguns lugares eu já vi que o pessoal faz uma aquisição arterial em torno de 40 segundos. Tá? E a aquisição de 10, você vai estar entrando, saindo da fase arterial e entrando na fase pancreática. Então, as fases, elas não foram, o tempo delas não foram estudadas e pesquisadas à toa. Elas têm que seguir um padrão. Então, arterial, ela pode variar em torno de 25 a 30, show, ou 35, show de bola. O equipamento é um equipamento de 16 canais, de 8 canais, de 2 canais, de 4 canais, de 64 canais. O tempo de aquisição desses equipamentos, ela vai contar muito com o tempo do teu exame, da aquisição da tua fase de exame. Um exemplo, eu trabalho no aparelho 64, 16 canais e 128 canais. O tempo de aquisição de um para o outro é totalmente diferente. Então, imagina um pessoal que trabalha com equipamento de 2 canais, que o tempo de aquisição no abdômen superior leva quase 40 segundos. Então, se você entra já com 30 segundos, termina o teu exame com 40 segundos, você já vai estar terminando a tua fase arterial numa fase venosa. Então, tem que entender muito,
né, do teu equipamento, do pitch, velocidade. Então, tem que entender muito do seu equipamento, não adianta. Então, algumas pessoas, quando tem, né, por exemplo, 16 canais numa clínica lá, ela tá em manutenção, Deus nos acuda, o pessoal só quer fazer a fase venosa, né, até porque não tem bomba injetora nos 2 canais, infelizmente, para a gente poder fazer e mostrar para eles que dá para fazer usando o equipamento. Antigamente fazia com helicoidal, por que um de 2 canais não vai conseguir fazer? Então tem que entender muito do seu equipamento também, tá? Então as pessoas às vezes elas se perdem em relação a isso. Então, tempo de injeção ela tem que ser respeitada e o tempo de aquisição ela tem que ser contado. Então você tem um tempo de injeção, dentro desse tempo ele não pode extrapolar outro tempo. Então se ele é arterial, ele tem que terminar arterial. Se ele é portal venoso, ele tem que terminar arterial venoso. Se ele é tardio, ele vai terminar dentro do seu tempo tardio. É o que a gente vai ver, tá? Eu vou passar para vocês e vai estar lá no YouTube essa aula aqui para vocês, tá? Então, ó, uma das coisas que a gente tem que entender em relação a esse tipo de procedimento, né, a esse estudo. Independente da fase em que um câncer é detectado, a necessidade de se classificar cada caso de acordo com a extensão do tumor. O método utilizado para essa classificação é chamado de estadiamento, e a sua importância é de constatação de que a evolução da doença é diferente quando ela está restrita no órgão de origem e quando se estende a outros órgãos. Ou seja, o que o médico quer ver? A impregnação, né, do tumor e dentro das suas fases. E como está, né, a evolução dessa doença, né, para ele poder começar a avaliar o tratamento do paciente. Por isso que a gente tem que ter uma grande preocupação na hora de montar os protocolos. Como a gente falou anteriormente, quando tem um estudo, tem o crânio, tórax, abdômen e pelve, o que tem que fazer primeiro? Então, a gente vai mostrar para vocês, né, o que a gente faz de rotina no nosso serviço. Primeiramente, né, o estudo. Se tem pedido de crânio, tórax, abdômen e pelve, perguntar ao médico de cara, né, passar o pedido para ele, para ver qual é o planejamento dele para aquele exame. Tendo exames anteriores, tem como você avaliar, né, esse exame, né, como você vai planejar esse exame. Então, se eu tenho lá o pedido com crânio, tórax, abdômen e pelve, normalmente o crânio ele já vai fazer sem contraste o abdômen superior, tá, para avaliar o fígado. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é a avaliação, né, dessas duas estruturas anatômicas, o crânio e o fígado, para esse tipo de indicação de estadiamento. Na fase com contraste, tá, aí a gente já começa a avaliar quais são, né, e por que são feitas as fases. Então, a gente já tem a fase pré-contraste, indicação de exame sem contraste, varredura de exame de acordo com o pedido médico, chamamos de fase única, ou fase sem contraste. Fase pós-contraste ou venosa, tá? Com bomba ou sem bomba injetora, é o pós a injeção de contraste. A fase arterial, onde o meio de contraste circula pelas, né, apenas artérias, né, em torno de 15 a 35 segundos com o uso de injeção de bomba injetora. A fase portal, fase onde observamos o contraste, que saiu da fase arterial para uma fase, né, que nós chamamos de portal, né, feita em bomba injetora em tempo de 60 a 70 segundos, né, voltado para ver, né, melhor o realce da volta da veia porta ali no fígado. E a fase tardia, nós temos duas preocupações nessa fase tardia, né, que é de grande importância. Fase para estudar o estadiamento do fígado, tempo em torno de 180 segundos ou 3 minutos, ou para estudar o realce, né, a avaliação renal, a loja renal, tá? Todo do trato urinário. Então, uma das coisas que eu observo nos serviços é
Qual é a fase tardia para esse tipo de estadiamento? Bota 5 minutos. Mas o estudo não é para estadiamento, não é para ver rim, para ver estadiamento tumoral. Por isso que a gente tem que estar constantemente conversando com o médico. O médico chegar para você, faz com 3 minutos, show de bola, está dentro daquilo que, né, a gente está acostumado a fazer dentro da indicação do exame. Faz com 5, dá um toque no médico. Mas não é você, né, impor para o médico, é você avaliar com ele, né, o que ele está pensando para aquele momento do tardio. Se ele quer ver, ouvir alguma imagem, né, ali renal, né, então ele vai mudar esse tempo, de repente, ou vai pedir para fazer uma fase tardia para o fígado, ou acrescentar uma tardia também, uma fase escritora para o rim, sem problema algum. Tá? Então, o que nós faríamos primeiro para esse tipo de estudo? A indicação é fazer o crânio sem contraste e o abdômen superior sem contraste. Isso é a nossa rotina. Então, crânio sem contraste e abdômen superior sem contraste. Fase arterial. Fase arterial, onde o meio de contraste circula apenas em artérias. Tá? Com ela é possível fazermos análise dos vasos, né, o nome de angiotomografia, dentro da fase, né, que a gente vê a artéria melhor desenhada, melhor realçada, vamos dizer assim. E qual o tempo desse exame, né, no estudo? Em torno de 25 a 35 segundos, dependendo do equipamento. Nesse estudo, qual seria? Só o abdômen superior. Então, faríamos crânio sem contraste, abdômen superior sem contraste, a fase arterial, abdômen superior, com 25 a 35 segundos, dependendo do equipamento. Fase portal, né? Fase onde observamos o contraste que saiu da fase arterial, né? Isso a gente já falou. Aí nós avaliaríamos já o tórax, abdômen superior e a pelve. A maioria das vezes, dos locais que a gente trabalha, né, a fase venosa ela está lá com 60 segundos, 70 segundos, 75 segundos. Né? Então, cuidado, sempre na hora que você for montar o trifásico, você marcar, né, ali o teu tórax até subir ali até o diafragma para ver de quanto tempo você leva para você fazer esse cálculo, justamente para você não passar do teu tempo a fase portal no fígado. Ou seja, 60 segundos, começando no tórax, está de ótimo planejamento, vamos dizer assim. Então, porque se você entrar com 70 e sua aquisição até ali o fígado for de 10 segundos, você já vai entrar com 80 segundos, né, no diafragma, no início do abdômen. Então, o ideal é você começar no tórax com 60, chegar no fígado com 70 e terminar a tua fase em torno de 80 segundos, fazendo tórax, abdômen e pelve. Tá? E logo em seguida, qual é a ideia? De você fazer o crânio com contraste. Então, você fez fase sem contraste, crânio, fase sem contraste, abdômen superior, fase arterial, abdômen superior, fase portal, tórax, abdômen, pelve, né? Tudo dentro dos 25, você pegando 70, tudo esse cálculo de arterial, com tempo de aquisição do arterial, entrando no portal, com tempo de aquisição do portal, todo esse tempo ele tem que ser calculado. Para você entrar dentro né, da fase tardia do fígado com 180 segundos, com 180 segundos por 3 minutos. Certinho para você começar o abdômen pelve, certinho dentro do tempo, né, de estudo padrão. Então, nós já temos fase sem contraste do crânio, fase sem contraste do abdômen superior, arterial do abdômen superior, portal, tórax, abdômen e pelve, a fase venosa do crânio e o tardio, isso tem que ser muito rápido.
Se demorar muito, se não conseguirem marcar o exame do crânio, bota o crânio depois da fase tardia, não tem problema nenhum. O contraste vai estar circulando aí, tá? No caso, né, se você for mais rápido, né, conseguir fazer a fase dentro do tempo ideal, show de bola. Mas se não conseguir, joga essa fase venosa do crânio para depois da fase tardia, tá? Mas o ideal é você pegar ele numa fase bem venosa. Então, algumas pessoas preferem fazer a fase do crânio por último, justamente por, né, por não conseguir marcar, de repente, tão rápido. Então, a gente consegue fazer esta fase, né, após a fase tardia, dos 3 minutos, sem problema algum. Então, a fase tardia é a fase de grande importância, né, para a avalia do exame do estudo, né, do fígado. Passando dos 3 minutos, 5 minutos ou 10 minutos, a gente já vai estar falando do exame, né, para trato urinário. Então, leva aí para fígado, em torno de 180 segundos ou 3 minutos. Contando arterial, portal, tá? Entrando na fase tardia. Esse cálculo deve ser feito, tá, gente? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Essa terceira aula já é a terceira aula da imersão, da ideia da imersão. Eu já fiz crânio por último, eu parei 2 canais. Anderson Moreira, grande Anderson. Então, essa fase do tardio, né, fazer o crânio pós-injeção, ela é indicada principalmente para aparelhos, né, de 2 canais, aparelhos helicoidais. Né, a gente fazer sempre depois, né, porque não dá tempo. Agora, um aparelho de 64 canais, que você consegue marcar rápido e pegar o tempo rápido venoso, tranquilo, sem problema nenhum. A galera que está começando, né, o pessoal tem certo receio de marcação. Então, a gente que já está na estrada, a gente já consegue marcar mais rápido, né? E para crânio, é indicado pegar uma fase venosa boa, porém, se não conseguir, né, dentro do estudo ali do portal, joga ela para o final, né? Faz a fase pós-tardia, que vai dar certo também. Tá? Poderia falar também quando tem o pescoço. Então, a fase de pescoço, né, você pode pegar na fase venosa, sem problema nenhum. Não vejo, já fizemos já, ao invés de você pegar só o tórax, você aumenta um pouco o teu range, né, e faz depois a recon para ficar legal dentro da estrutura do pescoço, dentro da fase dos 60 segundos. Contando isso, né, de repente eu vou começar com menos, com 55 segundos de delay, dependendo do meu equipamento, para você chegar lá no fígado, já numa fase venosa, que é em torno de 60, 70 segundos. Então, dentro do que você tem de tempo, né, de circulação de realce entre veias, você faz esse teu desenho, esse teu planejamento. Quanto você leva do pescoço até o início do diafragma, e ali dentro desse padrão você pode fazer teu planejamento. Show de bola, Marcos Paulo. Fala, pessoal. Essa aula vai estar lá gravada lá no YouTube, é aquilo que a gente está falando, a gente está migrando o pessoal lá para o YouTube para ficar melhor para a gente. Em relação às aulas gravadas, né, depois as lives a gente ainda não vai conseguir fazer direto no YouTube pelo número de inscritos ainda. Então, a gente está tentando levar todo mundo do Instagram, do Facebook para lá. Vou estar fazendo algumas lives também no Facebook para trazer o pessoal, levar o pessoal do Facebook também para o YouTube. Grande abraço para vocês. Hoje tem uma live aí que eu acho que vale a pena a gente apoiar, que é a live do Tafarel. Acho que, se não me engano, vai ser 9h30. Né? Então, a gente vai conseguir né, dar esse apoio para o Tafarel. Cada vez mais o garoto vem arrebentando aí. Grande abraço, Tafa. Tamo junto. Então, 9h, estou contigo lá na tua live, Tafarel. Pessoal, um beijão. Vou ficando com vocês por aqui, tá? E até a próxima sexta-feira. A gente, ao longo do tempo aí, a gente vai falando, né,
né, de outros exames. Por exemplo, semana que vem eu vou falar de anjo de crânio na imersão, no curso de imersão. Então, a gente vai estar falando de algumas reconstruções. O nosso professor Hans está aí no pedaço. Então, a gente pode discutir, abrir uma discussão, que vai ficar bem legal. Fala, Vanessa! Grande beijo. Estou ficando por aqui. Um abraço para vocês, gente. Tudo de bom.